E aí pessoal, eu decidi dar uma guinadinha no canal por dois motivos. Atendendo a pedidos. Aquele teu canal que fala de cinema, filosofia, literatura, astronomia, leitura de horóscopo, maçonaria, punhetologia, culinária. E também porque essa série em específico me deixou meio noiado. Ela tem seus altos e baixos, como toda a série, mas aquela última cena do carro em específico, em que a mãe e a irmã do Jamie ficam solidárias por ele, pois ele vai, enfim, confessar que matou uma garotinha, me deixou meio sem chão. E isso que eu não tenho filho nem pet. Fiquei pensando, que desgraça. Os pais criam um filho que acham que é perfeito e o piá passa a noite toda socado dentro de um quarto, só fazendo merda na internet. Sim, por incrível que pareça, eu vi semelhanças minhas no Jamie e não é brincadeira. A série Adolescência, como o nome já diz, traz os conflitos vividos nessa fase da vida. No momento em que estamos, 2025, ela literalmente acompanha um momento extremamente delicado na vida de Jamie Miller, o protagonista da série. Digo literalmente, pois os 4 episódios fazem o uso da técnica plano-sequência, talvez uma das mais difíceis de se usar no cinema. Às vezes o plano-sequência tem um sentido de estar ali, e às vezes parece que está lá só para dizer que tá. Para explicar, numa bela manhã, sem mais nem menos, a polícia bate na porta da família Miller E só de falar no que essa cena representa eu já sinto uma ansiedade. e tiram o garotinho da cama todo mijado pedindo ajuda da mamãe. Os pais têm absoluta certeza de que o filho não fez absolutamente nada e que em breve tudo vai ser esclarecido. Porém, no rosto de Jamie vemos algumas nuances que indicam que sim, ele fez alguma coisa. No primeiro episódio, o recurso do plano de sequência funciona bastante, nos deixando bastante apreensivos, quer dizer, apreensivos pra caralho, não querendo acreditar, talvez por pena dos pais, o filhote deles tenha feito algo de perverso. A parede da casa deles, que aparece no primeiro e no último episódio, quando eles descem ou sobem as escadas, talvez diga tanto quanto eles ou até mais. Ali a gente vê a relação dele com os pais antes do dia em que apareceu a polícia batendo na porta da casa deles. Pais que amam o rebento e fazem tudo por ele e acham que ele faça tudo pelos pais também. Só que não. Conforme a gente vai descobrindo mais sobre o garoto, e o legal da série é isso, a gente vai descobrindo tanto quanto os personagens, fica evidente os traços da psicopatia dele. Não sei se psicopatia, mas ali tem uma teimosia e uma má educação que estão um pouco demais, um pouco exagerada. Como imagino que todos saibam, pois está na metade pro fim do primeiro episódio, o garoto esfaqueia uma colega até a morte. Pra mim, nesse momento é lançado o porquê da série existir. A banalização da violência provocada pela ultra exposição nas redes sociais. O outro porquê da série pra mim ficou uma coisa meio nebulosa. Lançado quase só pra chocar. A questão do incel tá ali, tá dito, mas não muito mostrado e muito menos entrosado na vida dos personagens. Uma espécie de recurso narrativo bastante interessante que a série usa é inverter a dinâmica dos personagens do início em relação ao fim. Isso está no primeiro e no último episódio. O primeiro mostra o pai do Jamie falando um bocado, tentando entender afinal por que estão ali, enquanto no fim é o pai quem silencia e o garoto pedindo ajuda dele. Na cena final do carro, então, isso é evidente. Aliás, foi essa cena que me fez querer falar da série. Enquanto no primeiro momento do episódio a família fala sem parar, beirando a exaustão, no final do episódio o silêncio toma conta com a voz de Jamie no telefone. Dá a impressão de que a mãe e a irmã do Jamie ficaram solidárias por ele, porque ele vai dizer que confessou o crime. A irmã, embalada pela emoção, pergunta que profissão ele vai querer exercer, e ele responde, profissão? Que nada. Aí a irmã lembra, Meu irmãozinho vai passar a vida toda na cadeia. a semiótica da última cena no quarto, semiótica, fala pela série toda. O quarto de Jamie, todo arrumado, e os pais chorando por ele, parece que tá gritando o fato de que o filho morreu para eles. Como eu disse, o primeiro e o último episódio pra mim são o que leva a série. No segundo, decai muito a tensão, fazendo até mesmo a gente esquecer um pouco do uso do plano de sequência. O roteiro introduz 2 personagens na trama que depois simplesmente esquece ou resolve de forma porca. Dá a entender que um dos envolvidos pelo crime talvez fosse o filho do policial, o que, parecia uma trama promissora, mas não foi a lugar nenhum. Acabou com o pai indo com o filho até uma lanchonete. Sem contar a questão do bullying que o Jamie sofria pela vítima,
quase que como para justificar um possível outro lado da história, mas que é feito de uma forma tão preguiçosa que a gente meio que esquece disso depois que acaba de ver a série. Não fica algo assimilável, não tem uma cena que realmente conte isso. O terceiro e último episódio melhora um pouco do segundo, mantendo a tensão através do diálogo entre o Jamie e a assistente social, mas quando volta a tocar na questão do incel, a história novamente fica um pouco confusa, indicando que os adolescentes têm uma linguagem muito própria no mundo cibernético, mas de novo, isso fica só na boca dos personagens e a gente tem meio que adivinhar o que um incel falaria na internet. Sua puta, cachorra, gorda, baleia. Eu realmente não sei o que um incel fala na internet, e olha que na minha adolescência eu falava muita merda na internet, principalmente no MSN. Ah, o MSN. Pelo menos o comportamento esquizoide / agressivo do personagem principal justifica o fato dele ter seguido a garota e esfaqueado ela até a morte. Só que igual ficou meio confuso. Parece que na verdade ele induziu ela a se matar por causa do bullying, só que daí quem cometeu o bullying foi ela e ele foi atrás dela pra acabar com a existência da garota. Só que a série toda parece mais uma do tipo que fala: os jovens não saem mais de casa e ficam fazendo sabe-se lá o que na internet. Por um lado parece que o Jamie é um adolescente que fica socado dentro de casa o tempo inteiro, um bicho do mato, mas por outro ele teve a audácia de até uma guria de perseguir ela e dar uma facada nela. Não ficou muito claro isso no personagem dele, se ele afinal é um medroso ou é um psicopata level hard. De qualquer forma, o que tem ali tem o seu valor e sentido dentro do que apresenta. Caso contrário, a série não teria tido tanta repercussão e caso contrário eu não estaria aqui. O pai do garoto Jamie foi o personagem que mais me impactou. No começo eu achei que ele era um mau ator por não ser expressivo logo no começo, mas depois eu entendi que aquilo era um pai que não conseguia entender direito o que foi que o filho fez, pois na última cena tanto o pai quanto a mãe choram bastante. Como já disse, o final da série deixa uma coisa clara: o garoto morreu para eles. Se essa série tiver uma continuação eu vou ver, porém eu acho que o formato que mais se encaixa nela é o estilo Black Mirror. Acho que o forte desse tipo de narrativa é ter apenas um foco, uma história, um enredo, que tenha trama paralelas, mas foque no problema pais e filhos, conflitos de gerações, que é o que parece ser o mote da série. Feito? Falou!